mais uma meditação sobre a palavra de Deus. Hoje nós iremos meditar, não somente eu, mas você também, que é o ouvinte dessa palavra, que é a palavra de Deus, queremos meditar, porque não basta simplesmente ler a palavra de Deus. Muita gente lê a palavra de Deus e não entende nada. Por quê? Porque não dá tempo à meditação. Você compreenderá o que está escrito pela meditação da palavra de Deus. E Deus também se alegra, se revela através da meditação, não simplesmente da leitura da palavra de Deus. Muita gente quer cumprir uma leitura da palavra de Deus para dizer que lê a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia como lê um livro deste mundo, um livro qualquer deste mundo. A palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. E só na meditação que vem através da mente, do espírito que Deus colocou na nossa mente, é que você vai entender a palavra de Deus e colocá-la também em prática. Você tem que adquirir todo esse conhecimento para que você não venha a sofrer. E se você passar por alguma dificuldade ou problema, você tenta entender dentro da palavra de Deus para que você permaneça na fé. Porque durante toda a caminhada da nossa fé, se você não tiver o conhecimento das coisas escritas, do que os homens do passado passaram, dos profetas, dos sacerdotes, dos grandes apóstolos do Senhor Jesus, então você vai desanimar na fé. Você vai chutar o balde. Porque muita coisa que vai acontecer, você não vai aceitar. Por quê? Porque o Senhor Jesus prometeu vida e vida com abundância. E você vai ver que, seguindo o Senhor Jesus, não é um mundo de rosas. Você vai passar por muitos problemas. O Senhor Jesus prometeu, disse que iríamos passar por muitas aflições por causa do nosso Senhor Jesus. Seríamos também perseguidos. Você não pense que seguir o Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus, você vai ter uma vida facilitada. Não, você não vai ter uma vida facilitada, mas você vai ter uma vida com Deus. Você vai ter algo que este mundo nunca poderá receber, que é a paz. A paz. O resto das coisas deste mundo, você pode conquistar pela fé, mas o incrédulo, sem conhecer a Deus, também alcança. Mas você tem benefícios que você alcança para toda a eternidade. Desde que Deus criou os céus e a terra. Mas hoje a meditação dessa palavra é sobre a criação de Deus e a criatura de Deus. A criatura de Deus foi criada. Todas as criaturas de Deus, incluindo os animais, foram criados por Deus antes da criação de Deus, que é o homem. Deus deixou para a criação do homem, por último, por algum motivo, que nós vamos tentar aqui, pela meditação, como começou esse vídeo, para que você também medite. Você venha chegar a uma conclusão inteligente da meditação da palavra de Deus. No princípio, logo, aqui em Gênesis, logo no capítulo 1, você pode entender algo muito importante na meditação. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus, e depois ele diz, e a terra. Quer dizer, Deus criou os dois céus que existem. Quer dizer, o céu aonde está Deus e o céu aonde está os anjos. Toda a criatura que Deus criou. Porque todos os anjos, todos os seres angelicais são criaturas de Deus. Por um só motivo. Porque não são
a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nem tampouco do nosso Senhor Jesus. E não tampouco do Senhor Espírito Santo. Mas nós, homens, somos a criação perfeita do Deus Altíssimo. Nós fomos criados por fora e por dentro à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Se você quer saber como verdadeiramente é Deus, como é a sua forma, basta você ver para o seu semelhante. Deus tem 5 dedos, tem 2 olhos, tem nariz, tem as orelhas, tem uma boca, tem um corpo semelhante a nós. Nós fomos criados à sua imagem pelas suas próprias mãos. O que Deus não fez com os anjos e nem tampouco com os animais. E simplesmente um homem recebeu alma, porque Deus é alma. Deus não soprou a alma nos anjos, simplesmente espírito. Mas Deus também é espírito. O Senhor Jesus é espírito vivificante. Nós somos alma vivente. Há uma diferença entre o espírito que Deus nos deu, que habita na nossa mente, porque este corpo material necessita desse espírito que Deus trouxe juntamente com a alma ao nosso corpo. Mas o Senhor Jesus é espírito vivificante. Há uma diferença entre esse espírito, que é o nosso Senhor Jesus, desse espírito que Deus soprou na nossa mente, e também é diferente dos espíritos que Deus soprou nos anjos. Os anjos foram criados pelo sopro de Deus. Se Deus veio até o homem, quando ele formou o homem do barro da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, que é a alma, que veio juntamente também com o Espírito de Deus, não o Espírito Santo, é o Espírito que habita na nossa mente, simplesmente o homem. Porque o homem é a criação do Deus Altíssimo. Mas tudo que existe, que Deus criou antes do homem aqui na terra, Deus criou primeiro lá no céu. Como nós começamos essa leitura. No princípio, Gênesis 1:1 diz assim: criou Deus os céus. Está no plural. 2 céus. Se Deus já tinha criado o primeiro céu, medite bem para que você entenda. E Deus criou o segundo céu, aonde estão os anjos e todos os seres angelicais, e também no primeiro céu, onde estão outros seres angelicais, que nós sabemos porque está escrito em Apocalipse, e mesmo as visões dos profetas, que no primeiro céu, onde está o trono de Deus, também estão lá os querubins, os serafins, os seres que habitam ali no primeiro céu. Mas as outras criaturas de Deus, que são os anjos, várias classes de anjos, que nós sabemos a diferença daqueles que nos foram dito, que nós podemos entender o que está escrito na Bíblia sobre os querubins, não é? Os serafins, os arcanjos, os anjos e outros seres que Deus criou que nós não sabemos. Vários tipos de seres angelicais que habitam no segundo céu. Todos esses seres que Deus criou são criaturas de Deus, mas não são a imagem, nem tampouco a semelhança do Deus Altíssimo, como nós somos. Porque eles não são alma e nem têm a aparência de Deus. Eles são criados, a criatividade do Deus Altíssimo. Deus é um Deus criativo. A sua criatividade criou anjos com asas, mas ele mesmo não tem asas. Por isso é que ele nos criou sem asas, nem com 4 faces, como um querubim, porque Deus só tem uma face, como nós. Mas porque Deus deixou o homem por último?
Você nunca pensou nisso? Porque Deus criou primeiro o céu, criou as criaturas primeiro e depois veio criar a sua criação. Parece um pouco estranho, mas se você meditar um pouco e você entender o resto de todas as escrituras que Deus falou, podíamos constatar que logo no princípio da criação do primeiro e do segundo céu, sem falar desse céu nosso, porque esse céu nosso e a terra foi criado em 7 dias por Deus. 7 dias por Deus. Pode ter sido 7.000 anos, porque um dia para Deus é igual a 1.000 anos. E 1.000 anos igual a um dia. Este nosso céu. Então, antes desse nosso céu, já existia o quê? 2 céus. O céu onde está o trono de Deus e o céu onde está os anjos e o paraíso de Deus. Se já havia 2 céus, para que Deus veio trazer à alma a sua criação extraordinária. O sonho de Deus era criar um ser. A sua imagem e semelhança foi o que ele fez. Mas por que deixou por último e não o criou primeiro? Isso deixa um pouco que pensar. Por quê? Porque todas as almas, a sua alma, a minha alma, foram criadas quando Deus criou o primeiro céu. Todas as almas foram criadas antes da fundação do mundo. É o que está escrito. Se a nossa alma já existia antes da formação deste mundo, também já existia antes da formação do segundo mundo, que é o céu dos anjos. Então Deus criou todas as almas, e essas todas as almas estavam aonde? No primeiro céu. Porque, no meu entender, não está escrito, mas pela meditação você pode calcular. Deus criou o céu aonde ele está para o homem. Mas por que Deus mudou de ideia? E veio, mais tarde, diz, e criou a terra. E fez o homem do pó da terra, do barro, e colocou algo mais precioso que o espírito dos anjos, que é a alma. Porque Deus criou algo que só ele tem, que é a alma. A alma não existe em nenhuma outra criatura que Deus criou no céu. Nem os que estão no primeiro céu, nem os que estão no segundo céu. Jesus é a alma, o único ser, não é? Mas Jesus é o próprio Deus. Mas a alma do Senhor Jesus não é igual à nossa alma. Nós somos semelhantes à alma do Senhor Jesus. Nem esse Espírito que Deus nos deu não é igual ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Que Deus só sopra naquele que o busca e aquele que se entrega e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é que este mundo não pode receber o Espírito Santo. Mas voltando ao início dessa meditação, você pensa no primeiro céu. Se os anjos estão no segundo céu, quem habita ali no primeiro céu, onde está o trono de Deus? Primeiro céu, creio eu, Deus criou para as almas, porque todas as almas estavam lá no primeiro céu, antes do homem ser criado aqui na terra. Deus mudou de ideias. O porquê que Deus mudou de ideias? Deus mudou de ideia. Deus não iria criar um céu, o primeiro céu, para estar ali, não é? Praticamente vazio. E o segundo céu, povoado dos anjos. Você nunca parou para pensar, porque diz que criou os céus. Deus veio e criou um terceiro céu. Por quê? Por algum motivo, ele criou um terceiro céu. E só pode haver um motivo. Foi por causa das falhas dos anjos. Deus criou vários tipos de anjos. Anjos, uns mais capacitados, uns maiores do que outros, porque nós temos
mais ou menos o tamanho dos anjos. Podemos ver mais ou menos o tamanho de um querubim, que é a volta de 10 metros de altura. Anjos com 7 metros, com certeza outros com 5, com 2 metros. Cada anjo, conforme o seu poder, a sua hierarquia, eles têm um espírito muito maior, muito mais forte que os outros abaixo deles. Por isso, quando eles foram expulsos, não é? Quem pode combater com Lúcifer no mundo das trevas? Os outros espíritos são todos inferiores a ele. Tanto em tamanho quanto em poder. Eles não podem combater com ele. Assim, Deus criou, soprou em cada hierarquia que ele criou ali no céu, que nós sabemos que um querubim, ele tem um espírito, não é, próprio para aquele corpo que foi criado de querubim. Muito mais poderoso, muito mais capaz do que um arcanjo, num corpo de arcanjo, que foi a criatividade do próprio Deus. E assim Deus criou toda a criatura que existe ali no segundo céu e também no primeiro céu. Mas o que Deus viu para que ele colocasse o homem à prova dentro de um jardim com 2 árvores, para que o homem decidisse o destino da sua alma. E não fez isso com os anjos lá no céu. Mas foi por causa desses anjos lá no céu, com as suas imperfeições, é que Deus colocou o homem à prova. Porque Deus, quando criou aquelas criaturas e viu a imperfeição, Deus não queria que isso viesse a acontecer com a alma. Porque a alma seria criada, já estava criada, na verdade, ali no primeiro céu, porque já existiu antes da fundação desse mundo. Deus não quis criar um corpo eterno no primeiro céu para as almas, mas colocar a alma à prova para que viesse digna daquele reino ali no céu. Mas mesmo assim, pela meditação, pela compreensão do que está escrito, Deus decidiu colocar todas as almas no segundo céu, onde está o paraíso de Deus. Mas por quê? Porque Lúcifer se rebelou juntamente com todos aqueles anjos. A terça parte do céu foram expulsos por Miguel. Todos sabem que o Senhor Jesus não foi necessário o Senhor Jesus entrar na guerra, porque não era necessário um Deus entrar naquela guerra. Simplesmente um dos primeiros príncipes que foi criado, Miguel, seria capaz de expulsar a Lúcifer, e foi o que ele fez. E vejamos que o Senhor Jesus falou que eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Imagina o poder e a força de Miguel. E quando você lê a palavra de Deus, você entende que Miguel é um ser semelhante ao Senhor Jesus, não um ser semelhante ao restante dos anjos, porque ele é um príncipe. Há vários tipos de príncipes no céu. Como Lúcifer também era um príncipe, mas era um príncipe querubim. Não era um príncipe igual a Miguel. Miguel foi criado superior a Lúcifer, porque Miguel é um dos primeiros príncipes, é o que está escrito. Quando nós vemos a manifestação de Gabriel, que estava na visão de Daniel, Daniel disse que viu o homem Gabriel voando em sua direção. Então quer dizer, ele viu que Miguel tinha asas para voar, veio voando. Mas quando há a descrição de Miguel, Miguel veio descendo em uma nuvem, como o Senhor Jesus fez quando se ascendeu aos céus diante dos discípulos. E esse ser, que é Miguel, desceu sobre uma nuvem e foi ter com o ancião de dias, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que é semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse ser? Esse ser é Miguel. Miguel não é um anjo com asas, não é uma criatura semelhante às outras criaturas que Deus criou no céu.
É um dos primeiros príncipes. E nós vemos que Gabriel também é um príncipe, porque Deus enviou Gabriel a Zacarias. Zacarias viu a Gabriel. E Gabriel é um dos príncipes. Não dos primeiros, talvez, mas talvez esteja incluído entre os primeiros príncipes. Nós não sabemos, mas eram os príncipes confiáveis do próprio Deus, que assiste diante de Deus. Gabriel disse a Zacarias, porque Zacarias não creu naquilo que Gabriel falava. Então Gabriel teve que falar duramente com ele, e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E quem assiste diante de Deus são somente os príncipes que existem no céu. Há vários príncipes que existem no céu. O número de Lúcifer, que aqui na Terra é o número de homens, 666, é o número da criação desse príncipe. Antes de Lúcifer já existia 665 príncipes criados por Deus. Então, isso mostra o quê? Que o diabo não foi criado nem entre os primeiros príncipes no céu. Sabemos que existem outros querubins. Aqueles 4 querubins que estão ali no trono de Deus que João viu pela sua visão. Sabemos que o diabo é o 5º querubim. Se existe mais querubins ali no céu, quantos mais existe? Não sabemos, mas entre 665 antes de Lúcifer, com certeza, vários querubins. Porque quando Deus colocou querubins ali em volta da árvore da vida ali no Éden, colocou querubins. Por quê? Porque só um querubim pode deter outro querubim. E além do querubim havia ali uma espada que estava cercando a árvore constantemente para que nenhum demônio pudesse alcançar aquele fruto. Isso é uma outra história, o alcançar daquele fruto. Hoje nós, nesse estudo, é sobre a criação de Deus que somos nós e a criatura de Deus que são os seres angelicais. Eles são criaturas, quer dizer, criatividade de Deus. Por isso é que são todos diferentes e não são semelhantes a Deus. Ainda que tenha alguma semelhança de Deus. Mas nós somos a criação. Por quê? Porque Deus veio com a sua própria mão, criou um ser que somos nós, semelhante a Ele, a sua imagem, tanto no corpo quanto na alma. Porque Deus é alma. Eles, os anjos, nem os animais que estão aqui na terra, nem os animais, talvez lá no céu, porque eles também não recebem alma, porque a alma é exclusiva do ser humano. Por isso é que Deus amou o homem mais do que todas as suas criaturas, porque isso não se assemelha à criatura, porque somos criação genuína do próprio Deus. Essa alma faz parte do corpo do próprio Deus. E os anjos não têm essa parte da alma, mas eles têm espírito consoante a que foram criados, maiores ou menores, mais fortes ou menos fortes, uns do que os outros. Mas nós não. As almas foram todas criadas iguais, perfeitas lá no primeiro céu. Mas Deus mudou de ideia, por algum motivo. E esse motivo são as imperfeições das criaturas de Deus. E Deus, pelas imperfeições, viu que iria haver uma revolta ali no céu. E foi o que aconteceu. Deus mudou de ideia de criar o homem ali no céu. E mudou de ideia para criá-lo aqui na terra. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem aqui na terra. Quer dizer, Deus mudou de ideia e viu depois que o homem fez uma escolha errada. Deus não teve opção, mas Deus teve um segundo plano. Aqueles que viessem a passar na prova, viessem a viver eternamente com Ele, no segundo céu.
Porque Deus, depois de estar toda a eternidade como se encontra hoje com o Senhor Jesus no primeiro céu, aí você entende o porquê que os anjos e aquelas criaturas que hoje são demônios se revoltaram contra Deus. Sabe por quê? Porque eles não viam a Deus constantemente. Deus só vinha de tempo em tempo e descia no monte, ali onde estava Lúcifer. E nos outros montes, onde estavam outros querubins, que tomavam frente a outros reinos ali no céu. Eles não viam Deus a todo tempo. Era raro, era muito raro Deus descer aonde eles estavam para verem o próprio Deus. Do contrário, quando Deus criou o homem aqui na terra, todos os dias Deus andava com o homem. E isso foi um dos motivos que Lúcifer usou para trazer muitos anjos a seu favor, que hoje são demônios. Porque Deus andava todos os dias com o homem e não fez isso com eles. Nunca fez isso com eles. Deus aparecia de tempos em tempos ali no altar de Lúcifer e dos outros em todos os reinos que existiam, que existem ali hoje em dia, no segundo céu, de tempo em tempo. Era muito raro Deus descer ali. Por isso eles não viam a Deus a todo o tempo. Mas eles sabiam da existência de Deus porque eles viam. No ser humano, muito ser humano não crê em Deus porque nunca viu Deus descer do céu e se materializar. Mas no céu dos anjos eles viam, de tempo em tempo Deus descia. E Deus, assim como Deus descia também o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus andava e passeava entre os anjos, todas as criaturas, ali no céu. Mas Deus não. Deus aparecia quando ele tinha que aparecer. Ele descia quando tinha que descer, por algum motivo. E subia novamente para o trono dele. E Deus era tão simples. Imagina um ser, a nossa imagem e semelhança extraordinário. Só você ler ali Apocalipse, para que você entenda como é Deus, a sua aparência. E a aparência também do Senhor Jesus. E você vê que nós somos semelhantes à aparência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem um corpo celestial. Mas o Senhor Jesus é alma vivificante. Espírito vivificante. É uma alma de um Deus. Como um Deus Altíssimo. Por isso nós somos a imagem e semelhança por dentro e por fora. Mas Deus só descia de tempo em tempo. E Deus era tão simples, o Senhor Jesus tão simples, que aqueles anjos que hoje em dia são demônios se deixaram levar pela aparência poderosa de Lúcifer no céu. Aquela presença imponente ali no céu. Deus, quando descia, Deus era Deus, como é Deus. Mas Deus era simples, como é o Senhor Jesus. Você quer saber quem é o Deus Altíssimo? É só observar as palavras do Senhor Jesus e o comportamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era tão simples que andava entre os anjos que os anjos, quando se revoltaram, escolheram a Lúcifer. Simplesmente por isso. É só ver a aparência do Senhor Jesus e a visão que eles tinham da aparência de Lúcifer. Jesus era simples, mesmo com todo aquele poder, e um Deus. E eles sabiam disso, que o Senhor Jesus é um Deus, o Filho do próprio Deus, semelhante a Ele, exatamente o que é o Deus Altíssimo. Mas mesmo assim, eles se deixaram enganar pelas aparências, pelo que eles viam. É como um homem só crê naquilo que vê. Como eles não viam a Deus a todo o tempo, se deixaram levar. Mas depois foi tarde demais. Tarde demais quando se juntaram com Lúcifer. Eles não sabiam o poder, exatamente o poder de Deus. Porque um ser consciente do poder do Altíssimo jamais se juntaria a Lúcifer. Por isso é que você vê que não existe outro querubim no reino das trevas. E se existir, estão algemados com certeza no inferno e nunca mais poderão sair de lá.
até serem transportados pelo lago de fogo e enxofre. Mas eu duvido que algum querubim no céu se deixasse levar pelas lábias de Lúcifer. Claro que não. Mas os outros arcanjos, anjos e outras patentes ali no céu, com certeza foram enganados e hoje são demónios e andam por aí. Fora os que não estão no inferno, que não estão presos no inferno, os que estão aqui na Terra, que nós não sabíamos a quantidade deles, mas que são trilhões, sem dúvida. Se somos bilhões de homens, existem trilhões de demônios sobre a face da Terra. E estão em todos os corpos. Se a pessoa não recebeu a libertação de Cristo e não habita dentro dela o Espírito Santo, cada ser humano sobre a face da Terra, pelo menos um demônio tem. Claro que outros têm centenas, outros têm dezenas, e outros têm, como diz a Bíblia, uma legião de demônios. Mas as crianças, normalmente, que estão ali, quando saem da inocência, simplesmente têm um demôniozito, está ali. Está ali um demôniozito. E se for liberta qualquer pessoa de um demônio e a pessoa pecar novamente sem a entrada do Espírito Santo, a Bíblia diz que entra mais 7. Quer dizer, o Senhor Jesus veio e libertou aquela pessoa de um demônio e a pessoa não obedeceu, voltou à prática do mesmo erro, volta mais 7. Piores do que esse. É o que diz a Bíblia, é o que o Senhor Jesus nos ensina. Para habitar nesse corpo. Para quê? Para destruir, para matar. Tudo por inveja. Tudo por inveja. Esses anjos invejaram o homem desde o céu. Porque Deus criou o homem aqui na terra do barro. Mas mesmo sendo criado do barro, Deus andava com o homem todos os dias. Porque o maior sonho de Deus era criar a sua própria criação, a sua imagem e semelhança, que não existia nem no primeiro céu, nem no segundo céu. Todos os seres que Deus criou no primeiro céu, no segundo céu, são criaturas, é uma criatividade de Deus, seres extraordinários, belos, poderosos, de luz. Mas eram criaturas, não eram igual a Ele, não eram semelhantes a Ele. E o sonho de Deus era fazer um homem, a imagem e sua semelhança, porque Deus é homem. Jesus é filho do homem. Se é filho do homem, Deus é um homem. E veio e criou um homem. E todas as almas que Ele já tinha criado, desde o princípio da criação, antes da fundação do mundo, estavam ali no primeiro céu. No segundo céu, Deus colocou os seres angelicais. Também havia os seres angelicais ali no primeiro céu. Mas eu creio, no meu entender, que Deus mudou de ideias. Porque Ele viu alguma coisa, a imperfeição dos anjos, da criatura que Ele tinha criado. E Deus não queria que isso acontecesse com as almas. Mas Ele não teve, com certeza, novamente, Deus não teve opção, a não ser criar um plano para o homem. E o primeiro plano falhou. E Deus guardou o segundo plano, que foi o plano B. Agora o homem teria que pagar um preço alto para subir e habitar eternamente com Ele. Porque Deus também não quer perder as almas. Mas para isso Ele mesmo teve que sacrificar. Quem foi o primeiro a sacrificar foi o próprio Deus. Em enviar o seu Filho, Jesus. E Jesus foi logo o segundo a sacrificar. Sacrificou por amor ao Pai. E o Pai, por amor a nós, sacrificou seu primeiro filho, único filho, por nós. Jesus venceu, chegou lá em cima, rogou ao Pai e disse-lhe a ele: o Senhor tem que enviar o teu Espírito para que habite no homem. Senão não é possível o homem subir aqui para cima novamente. Porque ele esteve nesse corpo, ele sabe o que passou, o que sentiu nessa carne. Por isso é que o Senhor Jesus irá julgar todas as nações, todos os homens. Ninguém tem escapatória, porque ele esteve nessa carne, ele sabe o que sente essa carne, as dificuldades. Então, ele rogou, como tinha dito aos discípulos, e Deus enviou o seu próprio Espírito.
e o Espírito Santo habita conosco. O Espírito de Deus habita na nossa mente. E a alma que Deus nos deu, que veio de dentro do próprio Deus, que fazia parte do próprio Deus, habita em nós, que somos nós. Essa é a diferença entre nós, alma, criação de Deus, e criatura, criatividade de Deus. Uma coisa é a criatividade de Deus, que é a criatura de Deus. Outra coisa é a criação de Deus, que é a alma que Deus criou, que somos nós. Espero que esse estudo possa ter trazido alguma reflexão, algum entendimento ou alguma aprendizagem. Pelo nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.